Deus colocou no meu coração essa mensagem, porque há uma necessidade, né, irmãos, muito grande. Efésios 6:10. Há uma necessidade muito grande que nós cremos, nos fortalecemos no Senhor e na força de Deus. Aleluia. 6:10, né, irmãos? Que achou também? A palavra assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, seus cingidos com os lombos, com a verdade, vestindo a graça da justiça, recalçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E por mim, e para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra de Deus, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, por qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, estamos aqui, Senhor, para ministrar a Santa Ceia, onde nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue. E o Senhor me levou esta mensagem ao meu coração nesta manhã. Então, Senhor, nesta manhã, me dá a revelação segundo a tua vontade, e que o Espírito do Senhor continue na direção de Jesus. Amém. Para ser amém. Glória a Deus. Palavra de irmãos, no demais, fortalecei-nos na força. Aleluia, no Senhor e na sua força. E como é que nós vamos fortalecer, irmãos? É na oração, no jejum. A igreja sem jejum e sem oração é uma igreja que anda com uma perna só. Não adianta nós cultuar, cantar. Hoje, irmãos, tem espírito de demônios dentro da igreja. Hoje tem fogo estranho nos altares, porque a igreja não tem mais oração, não tem mais jejum. E se nós não fizer isso, nós não vamos vencer. É uma batalha, é uma guerra espiritual que nós estamos vendo. E a palavra de Deus diz que essa guerra cada vez mais vai apertar. Muitas vezes nós esperamos guerra, irmãos, que aconteça no mundo natural. Mas a guerra do cristão não é no mundo natural, é a guerra no mundo espiritual, irmãos. Ah, pastor, mas eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu canto a Deus. De nada vai adiantar, irmãos, se nós não orarmos. Porque a ferramenta que Deus nos deu, a arma que Deus nos deu, foi a oração, que traz a presença de Deus, que traz o poder de Deus para a nossa vida. Eu queria dizer, né, irmão, fortalecei-vos na força do Senhor e no poder do Senhor, para que nós possamos vencer, irmãos. E só começamos a vencer nós orando em jejum, buscando a Deus. E a palavra de Deus diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto. A Bíblia nos adverte de astuto. A Bíblia nos adverte que tem as ciladas para nós. Mas se nós não tivermos oração e jejum, irmãos, os nossos olhos espirituais estão cegos. E se nós não tivermos oração e jejum, nós estaremos dormindo solto na negligência. Porque muitas vezes negligenciamos. Porque quando nós olhamos, irmãos, nós oramos, irmãos, a oração ela tem que ter um sentido. E a primeira oração do crente tem
Pedir discernimento de espírito. Hoje tem pastores, tem obreiros, irmãos, que não têm discernimento de espírito. A pessoa está embarrando nele endemoniada, pulando endemoniada, ele não está vendo ali o demônio na vida da pessoa. E aí ele até diz ainda, é o poder de Deus. Não, irmãos. A gente tem que ter discernimento de espírito para reconhecer quando é o diabo, quando é Deus. E Jesus, ele, irmãos, ele é pacífico. Ele não jogaria uma pessoa no chão. Ele não jogaria uma pessoa numa parede. Não. O Senhor, a palavra de Deus, diz, irmãos, que nós olhando para a palavra de Deus, todas as vezes que Deus se manifestou, Ele se manifestou até mesmo em calmaria, Ele se manifestou em fogo, Ele se manifestou em várias vezes, mas vários jeitos, mas eu nunca vi Ele manifestar pessoas dançando, batendo tambor, como se tu prestar atenção, o tambor batia a mesma batida da macumba. Hoje, irmãos, Satanás não está mais do lado de fora. Hoje Satanás já tomou conta de muitas igrejas. Por quê, irmãos? Porque tiraram o círculo de oração, tiraram os círculos da harpa, tiraram tudo. Hoje, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ter uma pregação cristocênica, um louvor cristocênico. Nós temos que louvar a Cristo. O nosso louvor tem que falar de Cristo, honrar a Cristo. Tudo que nós fizemos, nós temos que honrar ao Senhor, não honrar a carne, não manifestar a carne, emoção. Hoje usa uma psicologia e muitos cegos vão para a igreja, fazem aquela pulaçada, no outro dia estão mais depressivos do que quando foram. Nós temos que buscar o Senhor, irmãos, porque é só com o Senhor que nós vamos vencer. E a palavra de Deus claramente que no final dos tempos, aleluia, Ele derramaria o seu Espírito sobre a terra, Ele daria sonhos, visões. A manifestação do Espírito de Deus é diferente do que muitos estão falando. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, a guerra espiritual cada vez mais. Nós temos vendo o mundo espiritual combatendo e muitos perdendo, famílias sendo destruídas. Tinha uma pessoa que vinha aqui na igreja, o filho com problema drogado, viciado, quase se acidentou de moto duas vezes. Não vou dizer o nome que vinha aqui. E aí eu disse, olha, fomos lá na casa, oramos, fizemos nossa parte, se demoniou lá. Nós de modo o demônio está curioso, o pai precisa de libertação. Precisa de libertação. Aí eles começaram a vir aqui, comecei a morar, começou a melhorar as coisas, começou a organizar a casa. De repente, irmãos, as leões, aqui pode tudo, só não pode pecar. Aqui tem liberdade para tudo, mas só não pode pecar. Porque o pecado não deixa Deus manifestar, o pecado não deixa Deus nos abençoar, o pecado não deixa Deus abrir porta. Então nós aqui lutamos contra o pecado. Lutamos contra o pecado, porque o pai do pecado é Satanás, o pai da mentira é Satanás. Olharam, viram que não dava, foram para uma dominação liberal. Vamos dizer assim, aonde só canto, só adoro, só pulo e não há libertação. Glória a Deus, aleluia. Aí o que aconteceu? O casal se separou, ele tomou a overdose para morrer. Calma, moço. Porque a igreja tem que ter libertação, irmãos. E para a igreja ter libertação, ela tem que ter a presença de Deus. Não importa se nós temos de muito ou pouco, irmão. O que importa é que Deus esteja na minha vida e na tua vida. Por isso nós devemos nascer de novo da água do Espírito, irmão. Deixar as coisas do mundo, porque a amizade do mundo é amizade com Deus. Uma igreja que anda de mão dada com o mundo, irmãos, ela não vai morar no céu.
que orar e jejuar. A palavra, irmãos, ela confronta o nosso pecado. Ela confronta a nossa história. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que numa palavra branda acalma a tempestade. A palavra de Deus, nós devemos o que, irmão? Meditar nela de dia e de noite, por ela procurar entrar no reino dos céus. Por ela você vai ver, por o discernimento do Espírito, você vai ver que quando uma pessoa se levantar contra você, você não vai olhar mais para ela, você vai olhar nos olhos dela, você vai ver o demônio na vida dela, você vai saber que não é ela, mas é aquele que está usando ela contra você. Em vez de você brigar, você vai orar. E aquele demônio vai cair por terra, irmãos. As pessoas pensam, só o pastor pode expulsar demônio. Não, irmãos. Deus deu autoridade para mim e para você expulsar demônio. O irmãozinho mais pequeno da igreja tem autoridade para repreender demônio. Aquele que se acha mais pequeno, aquele que não sabe nem muitas vezes cantar, não tem estudo, ele tem a autoridade de Deus. Várias vezes aconteceu em igreja, irmãos, que pastores de nome e renome foram expulsar demônio e não conseguiram. E aí saiu um irmãozinho que ninguém dava valor lá no canto, que estava lá no canto colocado, mas era um homem de oração, uma mulher de oração, chegar e botar a mão e expulsar o demônio, porque ele não tinha crachá, mas ele tinha a presença de Deus, a qual é buscada na oração e no jejum. Se nós tentarmos vencer na nossa carne, nós nunca vamos vencer, mas se nós pedirmos para Deus nos ajudar, nós vencemos. Senhor, tira de mim, muda o meu DNA se for preciso, muda, porque eu quero te servir, eu não quero ser mais aquela velha criatura, eu quero ser renovado em Cristo Jesus, eu quero caminhar nos passos de Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos, cremos ao Senhor, Ele fará. E quando nós pecamos, não conseguimos, muitas vezes fracassamos, mas nós abrimos o coração para Deus na oração, dizemos: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, porque eu falhei porque eu sou carne, eu sou pó, mas o Senhor diz na tua palavra que a tua misericórdia se renova todo dia. Não podemos nos determinar perdidos, não podemos nos determinar no inferno, mas sim lutadores, guerreiros de Cristo, batalhando para morar no céu todos os dias, irmãos. Paulo disse que nós devemos nos converter todo dia. Tem pessoas que se acham santarrão. Se chegar a dizer, tu tem que te converter, ela vai dizer, eu não sou convertido. Irmão, nós temos que converter todos os dias, todo minuto, porque no piscar de olhos nós podemos perder a nossa salvação. E a palavra de Deus, ela vai nos dizendo, irmãos, bem claramente, porque não temos que lutar contra a carne, contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Irmãos, este mundo jaz no maligno. Essa terra não é minha, essa terra não é tua. Essa terra já foi. A Bíblia diz que ela foi abençoada, mas quando Adão pecou, Deus olhou para Adão e disse: por tua causa essa terra será amaldiçoada. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o príncipe desse século luta cada dia contra mim, contra você, para tirar nós do caminho que é Jesus, para o caminho que é para o céu. Mas a palavra de Deus é um mapa para nós vencer. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, nos lugares celestiais. A Bíblia diz, irmãos, Jesus mesmo falou. Jesus ele mesmo falou, irmãos, quando ele lançou Satanás para a terra, que no final dos tempos nós seríamos tentados, demônios que tentavam, fazendo tudo para tirar o povo. E muitos, irmãos, são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque não tem compromisso com Deus. Sabe, o homem com compromisso com Deus é aquele que ora, aquele que busca Deus, aquela que tem compromisso com Deus, aquele que está na presença de Deus. A Santa Ceia, um dia tão especial para mim, para você, é o melhor dia.
Eu creio que tem pessoas que hoje não puderam vir, mas tem pessoas que negligenciaram hoje. Negligenciaram, não vieram. Mas a Bíblia fala claramente: se Jesus vier e não for encontrado participando do corpo e do sangue do Cordeiro, não entrará no reino dos céus. Não tem parte comigo. A ceia é muito importante. No passado a igreja tinha poder, paralítico levantava, cego chegava. Por quê, irmãos? Porque até a oferta, irmãos, até o dízimo, tinha pessoas, irmãos, que não tomavam a ceia se ela não devolvesse o dízimo primeiro, porque ela não se achava digna. Ou ela chegava, pastor, não entrou, mas depois eu vou dar, mas eu vou participar da ceia, você pode saber que eu não estou em falha com Deus. As pessoas tinham temor de Deus. Temor, irmãos, é uma coisa, não medo. Medo é uma coisa. Ontem um cara disse para mim, estava pregando, pastor, aqui é o inferno, aqui na terra é o inferno. Falaste bem? Aqui é terra, terra é lugar de plantar. Então, se tu plantou, tu vai colher. Se plantares coisas boas colherá. Jesus disse: se plantar mesmo, vai colher tempestade, não queira colher bonança. Por isso que nós devemos, irmãos, se aproximar de Deus cada vez mais. Às vezes as pessoas, irmãos, pintam um cartaz, elas andam com santos, a Bíblia diz, elas fazem uma maquiagem, somente porque às vezes é mesmo não falando, mas bota uma roupa condizente com crente, faz, né? Mas ela não sabe, irmãos, que Deus enxerga o íntimo do coração. Deus enxerga o oculto da minha vida e da tua vida. Não tem como a gente enganar a Deus. E aí, irmãos, por isso que nós não precisamos ter medo. Precisamos ficar preocupados com o Joãozinho, que a Maria pensa em mim. Eu tenho que estar preocupado que Deus pensa em mim, porque Ele conhece o meu íntimo, Ele sabe até onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Mas quando você confessa e diz: Senhor, eu não posso, aleluia, eu não estou conseguindo vencer, Ele dá força para nós vencer, Ele nos ajuda, Ele é um Pai caridoso, Ele nos pega pela mão, irmãos, Ele caminha conosco. O mundo jaz do maligno, mas Cristo disse: enquanto, aleluia, até a consumação do século eu estarei convosco todos os dias, nos guardando, nos protegendo. O inimigo está ao poder enorme, procurando tragar a tua alma, tragar a tua família. Mas o anjo do Senhor acampa ao teu redor, da tua casa, da tua vida, guardando a tua família, porque você está buscando a Deus na oração. Você está dizendo: Senhor, eu preciso, porque Deus, irmãos, Ele é fiel. Nesta manhã, irmãos, portanto, aleluia, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no seu mal. Havendo feito tudo isso, ficai firme. Firme, irmãos, essa é uma pessoa firme, decidida. Uma pessoa que diz: eu vou fazer para Jesus, eu faço. A minha parte eu faço. A Bíblia diz que se nós fizermos só o que nós sermos mandados na casa de Deus, nós sermos inúteis. Sabia? Deus quer que nós sejamos firmes, temos uma reação, temos uma diferença na casa dele, se colocar na presença de Deus. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingidos vosso lombo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A verdade, a verdade. Jesus, Ele fala a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade, pastor? Qual é a verdade que eu
A verdade diz: não adulterarás. Tu não adulterarás mais, com isso é a verdade. Não mentir, porque o filho, o pai da mentira é Satanás, é aquele que mente, é filho dele. Conhecereis a verdade, não mentirá mais. Aleluia. Não roubarás, não furtarás. É a verdade. Não faça. Não seja pesado a ninguém. A Bíblia está lhe dizendo que é a verdade. Está dizendo que nós não podemos fazer o que podemos fazer. Mas a Bíblia nos chama, Deus nos chama para intimidade. Aleluia. Quando Jesus e os discípulos perguntaram ao Senhor, olha bem, irmãos, Senhor, nos ensina a orar. Eles estavam, irmãos, numa coxilha, de repente, sentados numa grama, porque o púlpito de Jesus era muitas vezes era uma pedra, uma polpa do barco. Às vezes sentado, eu deixo o costume de pregar sentado naquela época, todos sentados em roda para escutar. A gente faz a gente lembrar uma coisa. O vô sentava lá e nós sentávamos tudo em rodinha no vô ali, escutando o vô contar a história para nós. Não era assim? Isso já vem lá no tempo de Deus. Sendo ancião ali, começava a contar a história, toda a criança de roda, e fica ali apavorada e contando. E aí Jesus falando, Pedro chegou, não, Senhor, me ensina a expulsar demônio. Não, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a orar, não sei orar. Eu quero orar, Senhor. Aí Jesus disse, filho, olha o contexto. Entra no teu quarto, bate a porta atrás de você e fala em secreto, que o Pai vai te ouvir ali e vai te responder. Ele está dizendo, o Pai tem intimidade com você. Pai quer um particular com você. Jesus ele naquela hora, então eu disse a orar. Agora, ele disse, entra no teu quarto primeiro, né? Ora assim. Porque Deus quer ter uma intimidade com o ser humano. Porque se a humanidade tivesse mais intimidade com Deus, não estaria acontecendo o que está acontecendo. O rapaz disse para mim, aqui é o inferno, pastor. Eu disse, não, aqui é terra, que é plano colhe. Mas se eu moro tanta gente, acontece tanta gente, porque a iniquidade não quer mais ter intimidade com Deus. Não quer ter a presença de Deus na casa. E se Deus não está na casa, o lugar não está. E deve ter liberdade. Porque aí não tem luz, as trevas é a ausência de luz. Sabia? As trevas é a ausência de luz. E a luz é a ausência de treva. Por isso, mas como é que você vai fazer? Orando. Pastor, eu não sei orar, eu não consigo ajoelhar, olha no pé, olha lavando a louça, olha limpando a casa, falando com Deus, seu Senhor, obrigado. Duvido que não tenha motivo para agradecer a Deus. Não tenho um sapato novo, mas eu tenho 2 pés para botar dentro de um sapato velho. Muitos não têm o pé. Eu não tenho um carro, mas eu tenho 2 pernas para caminhar, graças a Deus. Porque Deus que não tem a perna, são levados. Nós temos um motivo para agradecer a Deus, irmãos. Então, nesta manhã, eu quero dizer para vocês: Jesus poderoso quer nos abençoar, mas eu preciso da ajuda dos irmãos. A Bíblia é tão bom e suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce na barba, caramba, que desce as solas da sua veste. Assim é lá no Monte Hebron. Todos os anos Deus manda a vida lá, não chove, não chove, o gelo derrete e desce água e manda a vida na terra, cresce as coisas, vem o inverno, o gelo de novo, e assim Deus faz o seu que manda a vida. Assim é o crente unido na oração, irmãos. Joga a bênção sobre a vida de todos. Joga. Aí o crente deixa de ser testemunha para ser testemunha de Deus. Deus está falando no meio do seu povo. Quando a gente faz campanha de oração, vamos unir as irmãs mesmo, vamos se unir para mim. Tem liberdade de fazer visita nas casas. Fazer culto doméstico, quiser fazer, orar. Uma precisa do outro, ajuda o outro, a gente também ajuda a usar. E você vai ter mudança, tanto na tua vida como na vida da família.
Nós temos que, a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno, pastor Deus, não prevalecerão contra a igreja, mas uma igreja que marcha, uma igreja que vai para frente, que vai firme em cima de uma igreja que retrocede no pecado. Não, se Deus diz que a porta do inferno não vai prevalecer para nós, ela vai cair, aquela porta que está fechada, que não abre mais de emprego, que não dá nada certo, vai cair. Vai cair. Mas a igreja tem que marchar, a igreja tem que ser positiva, a igreja não pode andar, aleluia, com o nariz encostando no dedo do pé, ela tem que olhar para cima. Aquele que estiver olhando para a cruz do sacrifício do Cordeiro será curado deste veneno, deste da serpente que é o pecado do mundo. Pecado do mundo. Crente que não ora perde a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Davi, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele orava, ia para a guerra, orava, ia para a guerra. Um dia deixou aquele amigo dele, que entre aspas já se apossou, disse: Davi, hoje tu não precisa mais para a guerra, Davi, tu não precisa, deixa com nós que nós vai. Davi não orou, não foi para cá, não orou mais, ficou no comodismo. Satanás apresentou a bandeja para ele, ele caiu e toda a família sofreu. A espada não saiu mais da casa dele. Foi uma desgraça, porque não orou mais, não perdeu a presença do Pai, porque o homem e a mulher sem oração não tem a presença de Deus, é como algo oco sem nada dentro, sem conteúdo. Por isso eu digo para você, irmão, tem tanto crente depressivo, os olhos cheios de remédio, por causa que não ora. Porque aí o espírito do mal entra na mente, entra no coração e domina o corpo, domina a casa. Nós somos a casa ou do Espírito Santo ou do Espírito maligno, ou não podemos servir a dois senhores, ou adoramos um e decepcionamos o outro. Por isso eu digo para vocês, glória a Deus. E é bravo, tem tanto crente mentiroso que a gente vai estar mentindo ali na cara do leite, não faz por educação, não diz que está mentindo. Está mentindo. A verdade ela machuca, mas ela constrói. A mentira ela vai e ela destrói. Ela destrói, pastor, quando ela vem à tona, ela destrói o teu caráter, a tua personalidade, se torna um sal sem sabor. Ninguém mais acredita no sal. Aleluia. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçando os pés, fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho da paz. Aonde a guerra chega a palavra de Deus, entra a paz, irmãos. Aonde a miséria chega a palavra de Deus, entra a bênção. Aonde tem trevas, chega a serva de Deus com a palavra, cai as trevas e a luz prevalece. Aonde a destruição, Deus ele constrói tudo quando chega a palavra e a serva do Senhor Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é poder para os que crêem, escândalo aos não. Mas nós cremos no poder de Deus, nós sabemos o que Deus faz. Podemos estar passando prova não é prova tem que dar graça para a prova, tem que dar graça para a prova, porque na prova é que Deus te aprova para te aprovar. É certamente que Deus quer te dar algo mais, Deus quer colocar algo mais na tua vida, uma unção dobrada, um dom, algo Deus quer te abençoar. Às vezes a era financeira Deus te prova para ver se você é fiel no pouco, você pode colocar no muito. Porque se tu não for fiel no pouco, no muito não vai ser. Eu sempre digo aqui que não dá o dízimo de R$1, é 10 centavos, não dá de nada. E aquele que não dá, porque
e não é por valor, é por gratidão a Deus. Por gratidão que a gente faz as coisas para Deus. Irmãos, imagina, hoje estamos participando da ceia. Imagina se Jesus perguntasse hoje. Para mim seria glória, irmãos. Para mim seria uma glória, para mim seria uma alegria tão grande. Mas para mim não seria o dia mais bonito para mim. Mas para muitos seria um dia de dor, de sofrimento. Porque vai abalar os céus, as estrelas, a terra vai tremer. Eles vão ver, todos os olhos vão ver, ouvidos vão ver. Imagina, irmãos, o correio que vai dar. Não só aqui, mas nas grandes cidades. Lá do jeito, imagina. Apavorado. Pequeno. E agora vamos ter que passar. A situação que vai ser. O que vai ser de nós? Mamãe foi, papai foi. E a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos, irmãos. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Olha a fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se tu orar por um endemoniado sem fé, ele não sai. Tem que ter fé, tem que saber que não é eu, que não é você que expulsou o demônio. Não, eu não expulso o demônio. Quem expulsa é o nome do Senhor Jesus Cristo. A arma é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que sair no nome de Jesus Cristo, não é o nome do pastor Cláudio, não é o nome do Marinho, do João, é no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar. Tem que ter fé, tem que orar, dizendo, sai no nome de Jesus. Não tem que dar em dois pensamentos, vai sair ou não vai sair. E só alcança essa fé através da oração, do jejum. Porque aí começa a ter mistérios com Deus, ver coisas com Deus, aí começa a acrescentar a tua fé, começa a mover as águas. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é a convicção de é salvo. Eu estou me preparando, não, eu estou preparado em nome de Jesus. Eu estou preparado para morar no céu. Eu creio, irmãos, que eu estou preparado para morar no céu. Vivo um dia, como se Jesus tivesse dado 2 minutos, 2 segundos, verso 10 anos. Estou sempre esperando Ele. Estou sempre esperando. Não sei a hora que Ele virá, mas eu estou esperando. A Bíblia diz, irmãos, Jesus mesmo falou. A salvação é como aquele pai de família, aquele fazendeiro. Ele pegou esse céu para fazer uma viagem. E ele foi fazer aquela viagem, mas ele não falou quando voltasse. Mas a Bíblia diz, Jesus diz assim, daquele dia, quando o Senhor voltar, querer encontrar o seu servo servindo, o seu servo servindo, trabalhando e não dispensa. Por isso nós devemos estar preparados. Aleluia. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, irmãos, é a palavra de Deus. Está provado na Bíblia. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado lá 40 dias e 40 noites. E quando Satanás, irmãos, a Deus, quando ele teve, olha, ali, irmãos, as pessoas não entendem. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. E aí, irmãos, imagina sendo tentado 40 dias e 40 noites. E aí, quando ele teve fome,
e a mulher se prender numa sala, dois, e disse: ó, vocês vão ficar sem comer, mas o que sobreviver vai ganhar tanto, vai ficar frio. Chega um ponto que um mata o outro come. Mata o outro, vira animal. Foi provado. Já várias coisas aconteceram acidente que mataram primeiro pessoas. Por isso, irmãos, aleluia, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Perseverando na presença de Deus. E aí Satanás vem e diz para Jesus: olha, tu está com fome, tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma, sacia a fome. Não, porque está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem e a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus, nós vivemos por ela. É o manual, irmãos. Quer andar os passos de Jesus? Leia na Bíblia, medita de dia e de noite na palavra de Deus. Você vai ver que você vai mudar a história. Glória a Deus. Aleluia. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem coisas, irmãos, tem bênçãos. Às vezes tem coisas boas que acontecem na vida do crente que nem é Deus que dá. Às vezes é Deus ninguém que permite. Porque Ele sabe, se você estiver abençoado, você não vai orar, não vai buscar. Aí Deus permite você na prova. Por isso nós temos que orar para saber quando é Deus que está agindo na nossa vida. Porque aleluia, mas a pessoa lá nem serve a Deus, está abençoado, e eu estou aqui passando pela essa prova. Mas ela, irmãos, o galardão dela é aquilo lá. O inimigo está deixando ela ter as coisas, abençoando ela, porque ele quer pegar a alma dela, está comprando a alma dela, pegar a alma dela, está pegando no carro, está pegada na casa. Mas o crente está pagando o preço, porque o tesouro dele não é aqui, é lá no céu. E ele está passando aquela prova para ser aprovada, além de morar no céu, ser abençoado aqui na terra. Deus abre porta onde não tem porta. Glória a Deus. Aleluia. E agora vem o pregador que eles falam difícil. Vem a semente, a cereja do bolo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Vigiando, nisso com toda perseverança. Suplique por todos os santos. Suplique, ore, clame pelos crentes que estão missionários, que estão aí nos países vizinhos, sofrendo, perseguidos. A cobertura espiritual para eles, para a igreja, é só na oração. Aleluia. E aí o pastor Paulo fecha esta palavra. Aleluia. E por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Orar pelo pastor, pelos obreiros, para que quando nós estiver pregando, Deus nos usa. Por isso que a igreja tem que estar espírito aí embaixo, tem que estar orando, falando com Deus. Usa o pastor que está pregando para falar comigo, falar com os irmãos que estão aqui. Usa a irmã do lado, usa a tua serva, usa teu servo, manifesta a tua glória da igreja. Nós queremos sentir a tua presença. Não preocupado com a novela das 8, o feijão que ficou de molho, caramba que tem que lavar. Temos 24 horas por dia, podemos tirar 1
1h30 somente para Deus, somente para adorar a Deus, para te agradecer, para fazer a obra do Senhor. Por isso eu digo para você nessa noite, nessa manhã, Deus me deu essa mensagem. Como é que Deus se chama? Satanás é tão mentiroso que ele chama o homem pelo Pai de Santo, e é mentira. Não é Pai de Santo. Pai de Santo são eu e você, e Mãe de Santos. Porque por nós ser santos, nossos filhos são santificados. Por nós sermos filho de Deus e santos, nós somos nossos filhos são santificados. A Bíblia diz claramente. E aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus.